Gente, quem nunca passou, né? No Brasil, a situação está chegando a esse ponto, né? Quem nunca passou por uma situação de furto, de assalto à mão armada, esse tipo de situação. E por muitas vezes, o que acontece é o quê? É sempre um menor por detrás da arma, ou seja, com o cano na mão para acabar com a sua vida se você fazer algum movimento brusco ou você não ter aquilo que ele almeja. Você é a favor, vamos falar sério, você é a favor ou contra a maioridade penal? Porque é uma situação hoje escabrosa no Brasil, não é? Gente, nos Estados Unidos tem até pena de morte, muitas pessoas concordam, outras pessoas são não, mas alguma coisa tem que ser feita nessa nação. Né? Eu conheço vários amigos meus que passaram por situações de assalto à mão armada, né? Ah, não, perdeu, passa o celular, se não tiver, bala na sua cabeça. Que situação é essa? O que está virando esse país? Não é? A gente tem que acabar com essa lei da impunidade nesse país. Hoje o quê? O que acontece? Eu falo com conhecimento de causa, trabalhei por 10 anos, praticamente 10 anos aí, cuidando aí de menores infratores. Né? Pode falar bandido, porque senão, meu filho, bicho pega, né? Menor infrator. Fica 3 anos comendo e bebendo nas nossas custas. É isso que acontece, tá? Não tem que passar a mão na cabeça de vagabundo, não. Vagabundo, pra mim, não tem idade. Né? Educação vem de casa, de berço, de pai e de mãe. Não tem nada de falar que é porque não tem dinheiro, que é isso, que são vítimas da sociedade. Para com isso, gente. Vamos parar com isso, né? Essa é a minha opinião, não sei a sua. Né? Se você quer continuar passando a mão na cabeça de vagabundo, também é o seu direito. Né? Vivemos num país até então democrático. Mas atualmente, com a delinquência crescente em nosso país, um assunto vira pauta e é a famosa lei da maioridade penal. Afinal, você é a favor ou contra? Essa é uma reportagem que fizemos aí também com a parceria estrondosa, muito bacana com a Rede Minas. Por favor, pode soltar. – 80% da população brasileira quer a redução. Vamos parar com essa demagogia. A meu ver, uma bandeira muito perversa. Acredito que será um verdadeiro tiro no pé na sociedade, caso isso acabe sendo aprovado e caso isso venha realmente a acontecer. Roubo, furto e tráfico de drogas juntos somam quase 50% dos atos infracionais cometidos. Menos de 0,5% dos adolescentes praticaram homicídios. O jovem, ele não é nem tanto o sujeito ativo do fato delituoso, do ato infracional. Ele é vítima. É óbvio que os menores de idade, até bem menores que 16 anos, menor de 12, 13 anos, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Infelizmente chegou 2 menores, né, anunciaram um assalto. Eu vi uma arma assim de repente e eu pensei de alguma forma proteger as pessoas que estavam perto e de repente só senti um tiro. A lei pune, mas a lei não deveria ser tão branda, teria que ser mais rígida. Eles já nascem convivendo com esses traficantes, com as regras do tráfico. E uma das manchetes tem esta rua no bairro Tupi, região norte de Belo Horizonte, como cenário. Era dia 25 de outubro de 2012.
80% da população brasileira quer redução. Os menores são vistos hoje com muito temor, como pequenas feras, né? Para reduzir a idade penal, você também tem que permitir ao adolescente de 16 anos dirigir. Isso significa que garotos com 16 anos vão poder ingerir bebida alcoólica. Então existe uma série de fatores que estão por trás que a sociedade, na hora de analisar a situação, tem que de fato avaliar. Vamos parar com essa demagogia. Vamos parar com essa pieguice, com esses falsos escrúpulos. Sou favorável, sim, à redução da menoridade, mas não tenho a ilusão que seria a solução por completo, porque nem mesmo se for adotar a pena de morte, seria a solução. – 70% desses adolescentes que praticam atos infracionais não tem um pai dentro de casa, a mãe sai para trabalhar, ficam lá soltos na rua. Quem é que vai cuidar deles? A gente deixa eles soltos, né, mal orientados, desorientados, e depois pegamos eles aos 16 anos e jogamos numa penitenciária. É isso? Será que é realmente isso que o Brasil quer, que a sociedade brasileira deseja? É isso que nós queremos? Eu acho que esse deve ser o debate. Pra cá, eu tomei uma atitude que me trouxe pra cá, né? Se eu tivesse pensado antes, não estaria aqui, né? Com certeza. Aqui dentro que eu comecei a falar com a minha mãe que eu amava ela, pedir ela perdão, porque as coisas que eu já fiz. E isso me ajudou muito, né? Lá fora tem um ditado que eles falam assim, quando a gente tá na rua, ele fala assim, nossa, sou de menor que não dá nada pra mim. Aí acabou que eu caí aqui. Aí eu fui conhecer que tinha um sistema que tirava a liberdade assim, das pessoas. Eu vou morar sozinho, né? Tomar rumo, ser uma pessoa responsável, né? E seguir a vida. Se a redução da maioridade penal for aprovada pelo Congresso Nacional, não será a primeira vez que o país muda a lei na tentativa de resolver um problema histórico. O primeiro Código de Menores brasileiro é de 1927, mas só em 1941 foi criada a primeira instituição para abrigar crianças e adolescentes, o SAM, Serviço de Assistência aos Menores. Em meados de 1960, o SAM foi substituído pela Fundação do Bem-Estar do Menor, a FEBEM. Criada em pleno regime militar, a FEBEM juntava menores em situação de risco social, vítimas de abandono, maus tratos e até os infratores. Nós recebíamos nessa época, nesse centro de triagem, crianças de 0 a 18 anos. Eles não tinham identidade. Eles acabavam de almoçar ou fazer um lanche, as escovas todas ficavam dentro de uma sacola e cada um chegava e pegava uma. E escovava os dentes e botava de novo naquela sacola. No momento seguinte, a mesma coisa, poderia, coincidentemente, ser a mesma ou qualquer uma. Eles não tinham sapatos que eram, cada um com o seu. Os sapatos ficavam numa caixa e eles chegavam lá e buscavam aquele que servisse. Às vezes, um ficava com o pé de um par e o outro com o outro pé. A educação era, no centro de triagem, algo que não acontecia. Ele ficava ali para ir para uma escola do interior. Nós chegamos na creche e tinha uma criança com o corpo com pequenos ferimentos no corpo todo. E a gente, então, buscou saber o que tinha acontecido. E aí a cuidadora, a monitora, começou a chorar, dizendo que ele estava com diarreia, ela o lavou com a vassoura de piaçava. A FEBEM é uma escola de crime. Todos esses institutos socioeducacionais para menores, os mais escolados escolam os outros. E os presídios são sucursais do inferno. É a defesa social que é importante, não são os direitos humanos dos criminosos, são os direitos humanos dos não criminosos. Isso é que precisa se fazer uma campanha. E a ruptura contra esse sistema arcaico só veio em 1990,
com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A legislação, considerada uma das mais avançadas no mundo, estabelece a criação de centros de internação exclusivos para os menores infratores. Hoje existem no país 369 unidades provisórias e definitivas. Um relatório do Ministério Público mostra que há superlotação em 17 estados brasileiros. O país oferece 18.072 vagas, mas abriga 21.823 internos. 19 estados têm de 50% a 100% das entidades em condições insalubres. Em Minas, a situação não é diferente. O estado dispõe de 24 centros de internação, onde estão 1.213 adolescentes. Nesses centros, os menores cumprem as medidas previstas no ECA. A gente, por exemplo, coloca 90% dos garotos na escolarização, sendo que 100% desses garotos estavam há 4 anos, em média, fora da escola. Esse retorno desse garoto à escolarização também é um processo de retomada do vínculo social dele. Preso maior, um preso, uma pessoa maior que está cumprindo pena, ele custa mais de R$3.000 por mês para o Estado. R$3.000 por mês. O menor é quase 8, 7.900 alguma coisa. Pelas peculiaridades que a lei específica exige. Se a gente ficar partindo só para a questão de criar vagas, nós vamos chegar num ponto em que nós não vamos suportar este custo. Eu não acredito mais de que a construção de cadeia seja infrutífero. Sim, construir escolas é importante, mas acontece o seguinte, de que nós temos de tirar de circulação não só menores, mas adultos de altíssima periculosidade. Eles não podem conviver junto com as pessoas que estão sentindo-se presas. As pessoas, elas adotaram uma postura emocional de ódio contra a juventude pobre brasileira. A sociedade assumiu que a juventude pobre brasileira deve ser a responsável pela violência no país, quando na verdade não é. Então, isso é resultado de uma informação mal apresentada, mal trabalhada, mal discutida. Sequer os membros do Congresso Nacional conhecem esses argumentos adequadamente. Eles conhecem. Eles querem reduzir a idade penal porque acham que a grande maioria da população quer isso e isso gera voto. Na verdade é isso. Ou seja, uma total irresponsabilidade por todos os lados. Total irresponsabilidade. Mas cadê, né? Direito para vagabundo tem. Direito para vagabundo tem. Cadê os direitos humanos, né? E os direitos dos humanos direitos? Eu não sou vagabundo. Eu quero andar na rua, eu quero estar bem, eu quero estar bem com minha família. Hoje você chega em casa, você não sabe se encontra suas coisas dentro de casa. Eu moro próximo aqui à TV, né? Essa semana passada, final de semana, chegaram lá, arrombaram a casa da pessoa, levou a televisão, levou tudo, o pessoal chegou dentro de casa, não tinha mais nada. Não estou falando só menor, não estou falando maior, entendeu? Tá uma bagunça danada esse país e a gente tem que botar um freio, colocar um jeito nesse país. Aqui, ó, meus parabéns também. Polícia Militar de Minas Gerais faz um trabalho tremendo de enxugar gelo que ninguém aguenta, não é verdade? Polícia prende, justiça solta. O que está virando esse país? Né? O que está virando? E só tem a piorar, porque nada muda. Né? Os grandões lá em cima, lá em Brasília, não fazem leis que podem melhorar a nossa situação aqui, nem um tiquinho. Ao contrário, querem roubar mais de você. Querem levar o nosso dinheiro. Você sabia que você paga por volta de uns 5 meses do ano aí, trabalhado, 5 meses, só para pagar impostos? Gente, isso é um absurdo, isso é um descalabro de um tamanho, uma cara de pau de um tamanho de um país que não tem responsabilidade com as pessoas de bem. Porque o brasileiro é trabalhador, o brasileiro de bem é trabalhador demais e merece respeito, merece responsabilidade dos que estão lá em cima, de leis melhores para modificar isso que está acontecendo aqui embaixo. Né? E se nada for feito, aí, meu amigo,
aí estamos na mão do calango, que nem se diz, né? Olha, e não sendo de menor proporção, a lei do aborto também é debatida pela sociedade. E com nossa parceria com a Rede Minas de televisão, levamos o assunto em pauta. Vamos lá. O Brasil é um país hipócrita. Não há nada que revele mais esse nosso desvio de caráter do que a questão do aborto. É só prestar atenção nos números. Quase 1 milhão de mulheres abortam todos os anos no país. Uma mulher morre a cada 2 dias por aborto inseguro. Problema grave de saúde pública, o aborto é a 5ª causa de mortes maternas no Brasil. A proibição legal do aborto é uma sentença de morte genocida e classista. Mata principalmente mulheres pobres, negras, com pouca escolaridade e baixa renda. Os dados são do Ministério da Saúde. A proibição legal do aborto é também um índice do machismo, já que tira das mulheres o direito de dispor sobre o seu corpo. E tem mais, é uma marca do fundamentalismo religioso que criou uma barricada conservadora no Congresso que não se dobra nas questões celestiais para negociar nas terrenas. Por tudo isso, o projeto de lei do deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, é um avanço. Ele traz para a política o que a história insistiu em desviar para o campo moral. A proibição do aborto não é uma questão religiosa que diz respeito a convicções pessoais. É uma decisão política que matou milhões de mulheres e julgou outras tantas na humilhação e na culpa. O projeto que libera o aborto voluntário até 12 semanas, tanto no SUS como na rede privada, recupera a dimensão laica do Estado brasileiro. Em outras palavras, é um saudável convite a deixar Deus e o diabo fora das leis do país. Religião é decisão íntima e pessoal. A lei é para todos. Impor preceitos religiosos à coletividade é um atentado ao Estado democrático de direito. O deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, que é evangélico, disse que o projeto só passaria por cima de seu cadáver. Ele sabe do que está falando. Como presidente da Câmara, dirige uma casa que vem se negando a debater o tema e, com isso, passando por cima de cadáveres de muitas mulheres. A questão do aborto é mais um exemplo da falta que nos faz uma reforma política radical. Não é um acaso que bancadas fundamentalistas cerrem fileiras em torno de bandeiras desumanas e preconceituosas, traduzidas em valores inquestionáveis. Há muitas formas de passar a sacolinha para financiar deputados e senadores. Na casa do Senhor, a corrupção tem muitas moradas. Até o Papa Francisco reconheceu. E tem sido a regra do jogo, traduzir interesses moralistas em leis, mesmo que elas criminalizem as vítimas, matem as mulheres, gerem ódio contra homossexuais e impeçam os jovens de receber educação sexual moderna e liberal. João Willis, com seu projeto de lei, trouxe uma provocação importante para o nosso conturbado momento político. Precisamos falar sobre a vida e deixar orixás e deuses em paz. É outra situação também de extrema polêmica na nossa sociedade. Mas antes de falar sobre isso, eu só queria deixar aqui também, eu ia cometer uma falta gravíssima aqui, entendeu? Se eu não falasse dos guerreiros que usam o verde lá do sistema socioeducativo, que cuidam dos menores infratores aqui em Sete Lagoas, pessoal do CSE, o pessoal do CEIP de Sete Lagoas, que faz um trabalho tremendo em nossa sociedade também, e que para vocês vai meu carinho, vai minha dedicação, tá? E tudo mais que vocês merecem aí, bom trabalho para vocês, tá bom? Gente, mas no meu caso, questão de aborto, né? A favor ou contra? As mulheres falam, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Tudo bem que o corpo é seu, você faz o que você quiser. Mas na hora lá do bem e bom, você não pensou, né? Se é bom para você, se é bom para a pessoa que está, no caso, fazendo sexo com você, e se vocês dois vão sustentar, né? Eu sou a favor até certo ponto do aborto. A pessoa nasceu aí o menino nasceu com anencefalia, com problemas totais aí, que não vai dar uma situação de vida de qualidade para a pessoa, né? Anencefalo, a pessoa não vai viver, vai vegetar, né? E no caso de aborto por cometimento aí de delinquência, ou seja, a pessoa foi estuprada, né? A gente está com tanto caso dessa magnitude também aí, né? Então, assim, eu acho que nesses dois casos a gente há de se pensar um pouco nessa situação e pensar nessas pessoas. Com certeza, o corpo da mulher é da mulher, né? Mas a gente tem que pensar também que lá dentro há uma vida e ela tem que ser preservada, correto?
E aqui eu me despeço, gente, um forte abraço para você, muito obrigado pelo carinho da companhia. Todos os dias aqui, meio-dia, tá? Meio-dia, a gente está aqui fazendo o nosso telejornal com reprise às 7h30 da noite, às 19h30. Assiste lá para você que perdeu essa nossa edição. Continue aqui também na ETV Centro Minas. Um forte abraço e até amanhã.